Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos da vitória dos Reds diante do Manchester City pela 13ª rodada da Premier League. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e o seu comentário para falarmos sobre o maior da Inglaterra. Não se esqueçam também de acompanhar a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais. Liverpool vence Manchester City, abre 9 de vantagem do Arsenal e segue na liderança da Premier League. Neste domingo, os Reds receberam os Citizens pela 13ª rodada da Liga Inglesa e venceram por 2-0, gols anotados por Cody Gakpo e Mohamed Salah. Com o triunfo, os comandados de Arne Slot chegaram aos 34 pontos na liderança da Premier League, abrindo 9 do vice-líder Arsenal e 11 do Manchester City. O jogo. A primeira chegada com perigo foi do Liverpool. Dias acionou Gakpo no contra-ataque, o neerlandês bateu e Ortega fez uma defesa, mas o lance foi anulado por impedimento. Na sequência, Gravenberch roubou a bola, deixou para Szoboszlai e o camiseta 8 bateu fraco para mais uma intervenção de Ortega. Momentos depois, Szoboszlai cruzou após cobrança de escanteio e Van Dijk cabeceou na trave. Aos 12 minutos, Arnold lançou para Salah. O egípcio escapou na ponta direita, bateu cruzado e Gakpo fechou na segunda trave apenas para escorar e abrir o placar. A blitz continuava. McAllister cobrou escanteio, Van Dijk subiu sozinho e cabeceou para fora. Após outra cobrança de escanteio, Arnold aproveitou o rebote e chutou na trave. Na volta do intervalo, Robertson deu um lindo lançamento para Gakpo. O camiseta 8 saiu na cara do gol e Ortega tentou defender, mas Matheus Nunes conseguiu bloquear a finalização. Momentos depois, Salah roubou a bola, ficou de frente para o gol e perdeu uma grande chance, finalizando para fora. Aos 78 minutos, Darwin Núñez roubou a bola na intermediária de Rúben Dias. Luís Dias arrancou e sofreu pênalti de Ortega. Mohamed Salah bateu e converteu, ampliando a vantagem. A única chegada de perigo do Manchester City foi bem na reta final do jogo. Van Dijk errou na saída de bola, De Bruyne finalizou, mas Kelleher fez uma grande defesa. Ainda deu tempo do Liverpool responder com Jones, o meia bateu no canto e Ortega defendeu com as pontas dos dedos. Realmente, se a gente levar em consideração o que foi o resumo do jogo, o que aconteceu na realidade foi um verdadeiro massacre do Liverpool. A equipe não sofreu absolutamente nenhum perigo defensivamente. Teve alguns momentos que o City ficou mais com a bola, mas eles não conseguiram criar, não conseguiram incomodar o Kelleher. Ficaram parados no sistema defensivo do Liverpool. A maneira como a equipe se portou defensivamente foi espetacular. Ofensivamente pecou em algumas tomadas de decisões, desperdiçou muitos gols, mas conseguiu anotar 2 e garantir a vitória. Foi um time avassalador, fulminante, que teve o controle do jogo a maior parte da partida. E se você for olhar os números, o tanto de finalização que o Liverpool deu, o tanto de finalização que o City não deu, mostra demais e ilustra bastante isso que eu falei. Ao todo, o Liverpool finalizou 18 vezes, enquanto o City bateu 8 vezes para o gol. Dessas chances, 5 do Liverpool foram grandes chances de gol e somente uma foi a do City, que exatamente nesse lance que o Van Dijk acabou saindo errado. Então, até nos momentos que o Liverpool não tinha o controle do jogo com a bola, ele conseguia controlar o City de uma maneira impressionante, algo que a gente dificilmente vê. O time do Guardiola não tinha alternativas contra as abordagens que o Liverpool propôs durante todos os 90 minutos, seja no meio campo, seja pelas pontas. No segundo tempo, o Guardiola até colocou o Doku e o Savinho para tentar abrir o campo, para tentar jogadas individuais e para tentar incomodar o Liverpool, mas realmente não teve sucesso. Eles não conseguiam finalizar de dentro da área, não conseguiam criar jogadas de perigo, e o Liverpool se estabeleceu muito bem nesse funil do meio campo na entrada da área. As laterais também estavam muito bem protegidas, tanto o Arnold como o Robertson fizeram bons jogos. O Quansah, que entrou na reta final no lugar do Arnold, também foi bem defensivamente. Então as coberturas estavam funcionando muito bem. Quando o City tentava cruzar, o Van Dijk ganhava praticamente todos os duelos. O Gomes muito seguro na partida, substituindo o Konaté.
e o nosso meio campo funcionando de uma maneira impecável, seja para defender, seja para atacar. A maneira como os três estavam se posicionando, os três estavam se procurando, tanto o Gravenberch, McAllister e Szoboszlai, que dessa vez foi o titular. Ele fez um jogo muito inteligente taticamente, era o principal jogador na questão da pressão, ele evitou muitas jogadas de transição do City e roubava a bola já na intermediária do Liverpool. Então o Liverpool roubava a bola, já ligava o contra-ataque, já criava chances, já incomodava, não deixava o City sair. Teve um momento no primeiro tempo que dos 0 até os 30 minutos praticamente o Manchester City não conseguiu sair trocando passes e passar do meio campo. Então foi realmente uma superioridade poucas vezes que a gente viu dentro desse confronto City-Liverpool. Teve até um jogo em específico que o Liverpool ganhou de 1-0 naquela assistência do Alisson para o Salah, que o Liverpool jogou recuado praticamente o jogo todo, mas mesmo assim naquele jogo o City não conseguiu produzir tanto quanto o Liverpool produziu nesse. Foi realmente um espetáculo, uma aula do Arne Slot, e ainda muitos treinadores estão reclamando de lesões. Eu até concordo que em alguns casos podem reclamar, e realmente é algo que está acontecendo com bastante time, mas se a gente olha para o banco do Liverpool no jogo de hoje, até durante a transmissão quando falaram, eu até dei uma risada assim para você notar as opções e a diferença que realmente tem. O Liverpool, é claro, que consegue vitórias mesmo com esses desfalques, e a gente tinha só o Darwin Núñez como opção para o ataque. Na defesa só tinha o Quansah, não tinha um lateral reserva, só tinha um zagueiro no banco. No meio campo, assim, a gente tinha como opção o Altaruendo e o Curtis Jones, que são boas opções, mas realmente se você olha para o banco do City e vê algumas opções, pelo menos que entraram, como o Doku, Savinho, Grealish, De Bruyne, o próprio Gvardiol, que chegou ficando no banco e não ganhou minutos, mas exatamente é o momento da temporada que está todo mundo sofrendo pelo calendário, repletos de lesões. Então são nesses momentos de adversidades que a equipe precisa dar o seu máximo, precisa buscar os resultados, e é isso que o Liverpool vem fazendo. Eu gostei muito da postura do time, do primeiro ao último minuto, o time buscou vencer a cada instante do jogo, e essa vitória foi fundamental para abrir 11 pontos do Manchester City, 9 do Arsenal e do Chelsea, que são os dois que estão na segunda posição, dividindo por conta de critério de desempate, mas enfim, é um momento muito bom da temporada. Agora são mais 5 rodadas da Premier League até o final do ano, e acredito que nas próximas semanas o Liverpool terá algumas respostas do DM, como a volta do Alisson, o próprio Chiesa, o Jota. Eles devem estar disponíveis nos próximos jogos e vão ser bem importantes para essa questão de rodagem do elenco. Agora tivemos o Elliott, que finalmente entrou depois de voltar nos últimos 2 jogos. Então é importante que o Arne Slot consiga girar o elenco, consiga colocar as peças para atuar, porque é uma parte muito complicada da temporada, é a metade da reta final. Então até março praticamente é jogo quarta e domingo, o Liverpool não terá folga. Então é pensar nisso, é pensar em rodar o elenco, mas é uma sequência de jogos absurda que o Liverpool teve, de adversários muito difíceis, que a equipe saiu invicta, venceu 10 dos últimos 9 jogos, venceu 9 dos últimos 10 jogos, e realmente é algo impressionante o que está acontecendo nessa temporada. São 34 pontos na Premier League, liderança da Champions League, quartas de finais da Copa da Liga, e o Liverpool vai colecionando resultados positivos atrás de resultados positivos. A gente sabe o quão importante é vencer em campeonatos de pontos corridos, e exatamente o que vem acontecendo com esse Liverpool de Arne Slot é isso. O Liverpool vence, independente de como joga, se joga bem, se joga mal, se sai na frente do placar, se sai atrás, se é contra o segundo colocado, se é contra o último. O Liverpool vence, dentro e fora de casa, e isso vem se tornando algo muito impressionante e que acredito que muita gente não esperava, inclusive eu, quando o Arne Slot assumiu o Liverpool. E realmente é um início de trabalho encantador. Nesse jogo em específico, as escolhas dele se demonstraram completamente corretas, desde a escalação do Luiz Dias como um falso 9, flutuando bastante em todo o campo, causando superioridade numérica no meio,
e fazendo com que o Liverpool pudesse aproveitar as jogadas em transição, principalmente o Salah atacando muito espaço nos buracos que o Luiz Dias arrumava, ele recuava, então a zaga do City em alguns momentos acompanhava ele, então o Salah e o Gakpo tinham espaço para atacar. E isso foi algo que me chamou muita atenção em muitos momentos do jogo, principalmente quando o Liverpool roubava a bola e conseguia ligar rápido o ataque, e assim a equipe criou muitas chances, inclusive a do gol do Gakpo foi numa jogada desse tipo, quando o Liverpool se movimentou bem, o Arnold encontrou um lançamento perfeito para o Salah e ele bateu cruzado para o Gakpo só escorar. O lance do segundo gol, que ocasionou o pênalti, mostra como o Slot tem realmente o time nas mãos. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o Darwin Núñez e como ele precisa voltar a fazer gols e assistências, mas ao mesmo tempo a gente nunca deixou de elogiar a maneira como ele vem se comportando taticamente e de como ele é um jogador que aprendeu a pressionar e de como ele tem sido importante nesse fundamento. E foi exatamente isso que aconteceu no lance do pênalti. Ele roubou a bola do Rúben Dias e deixou o Luiz Dias na cara do gol, sofreu o pênalti, depois o Salah converteu e o Núñez entrou daquela maneira Darwin Núñez de sempre, louco e brigador, e foi muito importante essa entrada dele para realmente controlar a partida, fazer esse segundo gol e o Liverpool conseguiu os 3 pontos, porque o próprio Arne Slot disse durante a sua coletiva pós-jogo que ele já assistiu muitas vezes esse jogo, que o primeiro tempo um time avassalador faz apenas o gol e no final toma uma virada ou um empate. Então ele falou bastante isso no intervalo, que a equipe precisava matar o jogo e conseguiu. Nós saímos com a vitória, os 3 pontos muito importantes, uma moral lá em cima, principalmente depois de vencer Real Madrid e Manchester City na mesma semana. É algo incrível e que já seria difícil em qualquer circunstância, principalmente diante do cenário que a gente já projetava no início da temporada. Então, vendo essa equipe vencer, vendo essa equipe evoluir, olhando alguns jogadores como o Gravenberch, o McAllister, Gakpo, o Luiz Dias, o Gomes, como eles estão evoluindo, o Van Dijk parece que voltou ao seu prime e vai encontrando atuações de alto nível atrás de atuações de alto nível. O Salah, a gente ele perde gol, mas ele sempre resolve quando tem outra oportunidade. Foi exatamente isso que ele fez. A maneira como o Szoboszlai pressionou também foi algo muito importante para a equipe. O Joey Gomes, que é tão questionável, mas essa temporada, todas as vezes que ele entra, ele vem jogando bem. E essa partida contra o City foi mais uma prova dessa. Ele foi muito importante, apesar de não ter sido tão exigido, mas ele era um jogador seguro. Fazia bem as coberturas, estava bem posicionado, saía bem na iniciação das jogadas, enfim, é um time que atuou muito bem. O Robertson, enfim, colecionando duas boas atuações na temporada e dessa vez sem pênalti. Então a gente olha para essa equipe e sabe que ainda tem muita coisa que pode melhorar, pode chegar reforços, jogadores que estão no DM que podem se recuperar e melhorarem as opções para a equipe. Agora é a questão de rodar o elenco, de saber gerir os minutos, porque o Liverpool tem praticamente apenas um reserva para a zaga até o final do ano, até janeiro, por aí, porque aparentemente o Tsimikas, o Bradley e o Konaté só voltam em 2025, daqui um mês praticamente, literalmente daqui um mês. Então é rodar o elenco, em alguns momentos colocar o Wataru Endo para jogar de lateral ou de zagueiro, dependendo do adversário e do cenário do jogo. O Quansah entrou muito bem na reta final do jogo, recuperando a confiança. Ele fez uma temporada incrível no ano passado, na temporada passada, melhor dizendo. Então ele pode ser uma peça importante nesse momento de rodar o elenco, porque o Joey Gomes é aquele jogador da defesa que faz todas, então ele vai ser muito exigido, seja para descansar o Arnold, seja para descansar o Robertson. Acredito muito que ele vai jogar como titular na próxima partida na lateral esquerda, porque o Robertson já fez 2-3 jogos seguidos como titular. Então tá na hora de descansar o Robertson, ao mesmo tempo depois precisa descansar o Arnold, que está voltando de lesão. Então o Careca vai ter que quebrar a cabeça para encontrar as soluções que ele já vem encontrando desde o início da temporada. Eu confio muito no trabalho dele, no trabalho desses jogadores e da maneira como a equipe vem se demonstrando focada para conquistar os objetivos
este início de trabalho e vejo que existe muita margem para melhorar. E não que a equipe esteja jogando mal, mas é que é um trabalho que a cada jogo, a cada adversário mostra características diferentes, mostra padrões diferentes e coisas que podem ser aprimoradas e melhoram a cada jogo. E mais uma vez o Liverpool conseguindo melhorar no segundo tempo, mesmo que tenha jogado muito bem no primeiro. No segundo se postou de uma maneira diferente, entregou a bola para o City, falou: é isso que vocês querem, então a gente deixa com vocês, e atacou praticamente só no contra-ataque e conseguiu criar muitas jogadas perigosas. E o City ficava com a bola, tentava infiltrar pelas pontas, pelo meio e não conseguia. O Liverpool roubava a bola e chegava nos contra-ataques, nas jogadas de transições ofensivas, com 4 ou 5 jogadores, enfim. Uma atuação de almanaque perfeita do primeiro ao último minuto e que engrandece muito o trabalho da comissão técnica, dos jogadores e do que vem sendo feito durante toda essa temporada. Agora partindo para as análises individuais, começando no gol pelo Kelleher. Ele não foi exigido, o único lance que ele precisou fazer uma defesa ele fez, então a minha nota para ele é 8,5. Indo para a lateral direita, o titular foi o Arnold, fez um jogo muito seguro, participativo, em alguns momentos parecia que ele estava em outra rotação, sentindo bastante o ritmo em alguns instantes, mas ele fez um jogo seguro. Com a entrada do Doku ele foi muito exigido na questão defensiva, ganhou alguns duelos, perdeu outros, mas fez um jogo bem seguro, e o lançamento do primeiro gol foi algo de cinema, realmente muita qualidade envolvida. A minha nota para ele é 8. A dupla de zaga, formada por Joe Gomes e Virgil van Dijk, fez uma atuação muito boa e segura. O Virgil, cada jogo parece que ele evolui, algo que é difícil a gente pensar nisso, mas ele foi dominante no jogo todo. Eles colocaram, tanto o Gomes como o Van Dijk colocaram o Haaland no bolso. O norueguês não teve nenhuma finalização, apenas 7 toques na bola, não incomodou a equipe do Liverpool de nenhum jeito, e no único lance que ele sairia na cara do gol, o Van Dijk foi espetacular num corte seguro e muito bem feito. A minha nota pro Gomes, fez um jogo seguro, participou bastante da criação das jogadas, não errou praticamente nada. A minha nota para ele é 8,5 e pro Van Dijk é 9,5, faltou um gol. Ele acertou a trave, perdeu uma chance cabeceando para fora, mas foi um jogo dominante dele, e uma nota 9,5 é bem justo porque ele fez. Indo para a lateral esquerda, o Robertson, outra vez sendo titular, a terceira partida seguida. Ele foi exigido em alguns momentos, principalmente com a entrada do Savinho, mas ele fez um jogo muito bem na parte defensiva. No ataque ele até subiu algumas oportunidades, deu um lançamento para o Gakpo no início do segundo tempo, que é do Robertson na melhor versão dele. Então a minha nota para ele é 8,5 para 9 nesse nível, porque realmente fez um jogo muito bom. Fazia um tempo que eu não vi o Robertson jogando tão bem. No meio campo, o nosso trio foi fantástico, eles estavam jogando muito próximos, então até quando eles erravam os passes, eles acabavam acertando, porque tinha um passando, o outro deixando o espaço para que a jogada acontecesse. E eu gostei muito de como o Gravenberch, o McAllister e o Szoboszlai procuraram a todo momento os passes em progressão entre linhas e nas costas dos marcadores do City. Então em alguns momentos o McAllister tocava e passava, depois era o Gravenberch, eles encontravam sempre o Szoboszlai em transição, então o time conseguia sair ofensivamente, iniciar as jogadas de uma maneira muito segura, e na hora de defender eles estavam impecáveis, pressionando, fazendo faltas quando era necessário, fazendo coberturas, e aquela questão que eu sempre falo, que é um cobrindo o outro, um jogando pelo outro, principalmente no meio campo, que é o setor onde você ganha ou perde as partidas, e o Liverpool foi tão superior ao City, principalmente por isso, pelo meio campo funcionar tanto e a pressão ser feita de uma maneira tão inteligente, que todos os lances que o City conseguia furar a primeira linha de pressão do Liverpool, o meio campo já estava fazendo a cobertura para roubar a bola. A minha nota para o Gravenberch é nota 9, o McAllister é nota 9, para o Szoboszlai é nota 9, eles fizeram bons jogos, eu gostei muito da atuação do trio. No ataque, os titulares foram Gakpo, Luiz Dias jogando centralizado e Mohamed Salah.
Cody Gakpo mudou da água pro vinho da última temporada para essa. É impressionante como ele vem evoluindo e como ele vem ajudando e se desenvolvendo em vários quesitos do jogo, seja na hora de atacar no contra-ataque ou na transição, melhor dizendo, até nas jogadas de construção, como ele vem escolhendo bem os passes para distribuir as jogadas, de como ele aproveita os espaços que a defesa adversário deixa. E ele foi muito importante e fez um gol muito interessante naquele momento, porque era uma pressão do Liverpool, e se não fizesse o gol, o City talvez pudesse, eles não conseguiram marcar no melhor momento deles, então a gente pode tentar algo. Mas realmente o Liverpool estava precisando daquele gol naquele momento, era uma pressão intensa que continuou depois disso, e ele abriu a porteira para a vitória ser sacramentada. Minha nota para ele é 9,5. O Luiz Dias, que se movimentou de uma maneira inteligentíssima, ele conseguia criar espaços para os seus companheiros, é 9, e para o Salah eu vou dar nota 9,7, mesmo que ele tenha perdido um gol facílimo que o Salah nunca perde. Talvez eu tenha me deixado levar pela decisão dele de ter feito o gol e ganho e definido o placar, mas realmente admito que eu não quis assistir o Salah cobrando pênalti, depois perdeu contra o Real Madrid, e deu certo, ele acertou e a gente conseguiu a vitória. É claro que, falando de uma maneira mais realista, o Salah não fez um dos seus melhores jogos, ele desperdiçou algumas oportunidades claras de gol, mas mesmo no pior jogo dele, num dos piores jogos dele, ele conseguiu uma assistência e um gol. Então é impressionante a maneira como esse cara é participativo, de como ele consegue entregar um bom futebol em um bom nível de atuação, seja nos melhores ou nos piores momentos. Eu sempre vou bater na tecla do que ele disse há algumas semanas, que ele sabe que alguns jogos ele não está indo bem, mas ele não se deixa levar, ele não desiste, ele continua acreditando, porque conhece a qualidade dele e sabe que um lance ele pode resolver o jogo, e em 2 lances ele conseguiu isso. Então se tornou um jogador da Premier League que marcou e deu assistência em uma partida, na mesma partida, com o maior número desse quesito. Então são 36 vezes que o Salah conseguiu dar assistência e fazer um gol no mesmo jogo. Ele igualou o Rooney pelo Manchester United, pelo Everton e Manchester United, acredito. Mas enfim, é mais um recorde para ele. Ele é o jogador que mais conseguiu essa combinação entre gol e assistência em um jogo na história da Premier League. Começou no ano de 92 e 93 e agora 2024-25 para mais uma temporada. Então realmente é incrível como esse cara joga e como esse cara é decisivo e como ele ajuda a equipe em todos os momentos e sempre participando em gols, e está sendo o cara da temporada, o melhor do mundo, seja pela questão de desempenho, que ele tem entregado bons jogos, e também pelos números, as participações em gols dele, algo que chama muita atenção. Ele é o jogador da Liga, da Premier League, com mais participações em gols, são 11 gols e 7 assistências, somando 18, 2 a mais do que o Saka pelo Arsenal, que tem 16. Então realmente a gente vê o nível que o Salah atingiu, é o vice-líder da artilharia da Premier League com 11, atrás do Haaland, que tem 12. Enfim, é o Salah buscando recordes, Salah buscando títulos, e espero muito que essa não seja a última temporada dele pelo Liverpool, porque seria muito frustrante a gente, numa temporada tão boa assim, que eu espero que continue dessa forma, acabar perdendo o Salah ao fim de contrato. Mas é a conversa para outros momentos, e espero muito com que ele se recupere e o Liverpool consiga a renovação. Espero muito que o Liverpool consiga a renovação e a equipe continue nesse nível, brigando pelo título e saia vencedora, porque é isso que a gente precisa e a gente merece muito depois de tanto tempo de sofrimento. Indo para as reservas, aos 73 minutos entraram Quansah no lugar do Arnold e Darwin Núñez no lugar do Gakpo. Por incrível que pareça, o Quansah entrou jogando pela lateral direita, algo que ele já fez no início da última temporada, quando o Liverpool sofria também com lesões. Ele foi bem participativo no ataque, por mais impressionante que isso seja, e na defesa foi muito seguro, já que naquele momento o Jeremy Doku estava atazanando o Arnold, estava tentando de qualquer forma ganhar vantagem por aquele lado, mas o Quansah entrou, foi tranquilo, estancou a ferida que tinha naquele momento, e o Liverpool não sofreu basicamente nada por ali.
a minha nota para ele é 8,5, fez um jogo muito seguro. O Darwin Núñez entrou sendo o caos, que é Darwin Núñez, provocando uma roubada de bola que gerou depois pênalti. Ele deu um passe, interessante essa movimentação, deu um passe pro Van Dijk que ele ficaria na cara do gol, mas a defesa acabou cortando numa jogada que o Van Dijk saiu costurando da defesa até o ataque, tabelou com o Darwin. Na hora de finalizar, a defesa fez o corte. Ele foi bem participativo, pressionou bastante, criou essa jogada do pênalti, teve a chance de gol que estava impedido, então eu nem levei em conta, mas enfim, Darwin Núñez fez um bom jogo, entrou bem, a minha nota para ele é 8,5. Aos 84 minutos, Jones entrou no lugar do Salah, e aí o Szoboszlai foi jogar mais pela ponta direita. Ele não tocou tanto na bola, não teve muita participação. Eu vou deixar a nota 8, porque depois de uma vitória dessa, todo mundo merece uma nota boa. Outro que entrou no final da partida foi o Harvey Elliott no lugar do Luiz Dias, só para ganhar minutos mesmo. Ele praticamente não tocou na bola, mas conseguiu voltar, ganhou esses minutos e espero que nos próximos jogos consiga atuar mais. Eu não vou dar nota para ele porque realmente praticamente não tocou na bola. Falando agora do trabalho de Arne Slot e também da comissão técnica, é algo impressionante a maneira como ele tem o controle dessa equipe nas mãos, de como ele olha o elenco e sabe exatamente o que cada jogador pode entregar, e as escolhas que ele faz de plano de jogo para cada partida também é algo que me impressiona muito. Ele sempre é muito inteligente em definir o que a equipe vai fazer. É um time que tem sim o seu padrão de jogo, mas tem alguns detalhes que mudam de acordo com o adversário, e isso ele vem fazendo de uma maneira magistral. Isso faz com que o time cause uma dificuldade, melhor dizendo, para o adversário, porque sabe que praticamente tudo que o adversário fizer, o time tem uma resposta tática, um método de contra o veneno que a equipe pode criar. Então, pro City, que foi para campo sem nenhum ponta como titular, apostando muito em fortalecer o meio-campo e ganhar as disputas por ali, isso não aconteceu porque o meio-campo do Liverpool estava muito ligado na partida e o Luiz Dias estava fazendo um papel que causava uma igualdade numérica naquele setor. Então o Liverpool soube aproveitar bastante isso e em muitos momentos induzia o City a atacar pelo lado mais fraco que tinha, que era o Matheus Nunes. Quantas vezes o Liverpool não deixou o Matheus Nunes livre para receber a bola em transição, ou se não numa jogada de construção, e ele não conseguia criar perigo, porque ele não tem essa característica de ser um ponta driblador, ele não é um ponta construtor, é um meio-campista que pode jogar como ponta, mas deixa a equipe sem muita opção. Eu vejo que esse foi o maior erro assim do Guardiola durante a partida, e também na questão de escalar o meio-campo com Gundogan e Bernardo Silva como os volantes, entre aspas, porque eles não conseguiam pressionar o Liverpool, eles não conseguiam roubar a bola, e o Liverpool ficava com a segunda bola toda hora. O Liverpool conseguia recuperar a bola muito fácil, induzia o City a fazer o que os Reds queriam. Então foi um domínio absoluto de todos os momentos, seja na bola aérea, seja nos toques por baixo, na bola parada, cruzamento, lançamento, enfim, o Liverpool foi soberano em todo o jogo e venceu de uma maneira muito, muito, muito justa, e até poderia ter feito um placar maior e uma goleada histórica, porque o volume de jogo e a quantidade de chances que o Liverpool criou foi impressionante. E vejo isso como um recado para toda a liga de que para vencer o time de Arne Slot, os adversários precisam fazer muito e não podem cometer erros, porque o Liverpool se aproveitará disso. Então a minha nota para o Arne Slot é 9,5 para ele e para a comissão técnica. Realmente foi uma atuação magistral depois de um jogo contra o Real Madrid, onde o nível físico, técnico e mental é imenso, uma exigência absurda, e o Liverpool conseguiu essas duas vitórias e vem numa toada incrível e se tornando cada vez mais o candidato ao título, o candidato a grandes coisas nessa temporada, e a gente torce para que seja disso para melhor e que o Liverpool consiga transformar esse bom início em uma temporada longa, uma boa temporada longa e cheia de vitórias e repletas de títulos. Então é isso, espero que tenham curtido a minha análise. Peço muito que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.